Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e você está no canal Cruzada Viva. Esse é um canal 100% ateísta. Quero mandar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham o meu trabalho. Um forte abraço também aos canais ateístas que estão na linha de frente, combatendo esse sistema religioso perverso dominador que há milênios domina a humanidade. São milhares de livros sagrados, milhares de religiões, milhões de deuses ao redor da Terra que mantêm a humanidade escrava, né? E divindades essas que jamais se apresentaram para toda a humanidade, mas mesmo assim o ser humano continua querendo ser escravo, precisa dessa muleta para sobreviver. Isso é um domínio de líderes religiosos, né? Os caras criam, inventam uma divindade para eles e aí vai ter milhões de pessoas para seguir. Enquanto existir, né, o tolo, vai sempre existir o esperto, infelizmente, né? Mas estamos aqui para combater. Ao religioso que aqui adentrou o canal, fico alerta. Aqui acontece todo o sistema religioso. Se você não está preparado para ouvir verdades, crente, volte lá para o YouTube. Eu te dou livre-arbítrio. A Bíblia não dá. Eu te dou livre-arbítrio. Você lá, né, vai ter centenas de milhares de canais onde vai te manter preso, atrelado, acorrentado a um banco frio de templo ou igreja por toda uma vida. Escutando um prestidigitador, né, charlatão, mentiroso, te implantando ilusões na cabeça, sabe? Você, quando criança, foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja e agora passa uma vida inteira, né, acreditando nessa fraude criada pelo Império Romano, que é o cristianismo, no caso aqui do Brasil, sabe? Esse Deus, essa divindade que chegou aqui, né, de navios em braços de homens, exterminou, acabou praticamente com a cultura indígena e ao fio da espada escravizou, pelo amor ou pela dor, a seguir essa divindade expansionista, sabe? Assim como, né, o que deu origem a ela, aquele povo hebreu, né? Um povo que lá no meio do deserto, né, pairava de tenda em tenda como nômades, sem terras, praticamente ciganos, sabe? E comendo poeira no deserto. A divindade deles, que dizem ser toda poderosa, que criou tudo, todos o universo, né? Nunca deu um comprimido de cibalena, qualquer tipo de tecnologia, nem sequer água encanada ou energia elétrica. Mas é toda poderosa. E agora é o Senhor dos Exércitos. Eles criaram essa divindade apenas com inveja de outros povos, medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, que eram sociedades muito prósperas, né? Tinham zigurates, inúmeras torres, a qual vem aí, inclusive, né, ali as mitologias plagiadas da Torre de Babel. E aí eles chegavam lá nessas cidades, ficavam maravilhados e com uma puta de uma inveja. Criaram uma divindade agora guerreira, imagem e semelhança dele, esse povo brutal, primitivo da Era do Bronze. É tanto que a denominou a divindade deles de Senhor dos Exércitos, apenas para ter o pretexto para entrar em outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir. Levar como escravas sexuais as crianças, apenas as virgens, para serem estupradas. Cortavam-lhe as unhas, raspavam a cabeça para definir as mulheres deles. E abusavam até quando não quisesse mais. Porque quando, né, não quisesse mais, podia largar a criança no meio do deserto após ter matado pai, mãe, irmão, filho, papagaio, periquito, tudo, devastado tudo, e roubado, pilhado as cidades. Aí eles dispensavam a pobre criança, porque agora a divindade deles iria, né, dar outras terras para eles invadirem, né, e implantar na marra à força a divindade, né, Senhor dos Exércitos. Um Deus que, segundo eles próprios narram, teria criado tudo, todos o universo, mas agora escolheu um povo eleito para invadir outras terras e destruir, matar, trucidar, exterminar outros seres humanos. Tudo sobre o apoio, sobre o aval desse Deus, que nada mais é que imagem e semelhança do povo que a criou. Esta é a realidade. Então, crente, você que não está preparado para ouvir verdades, volte para o YouTube e eu te dou o livre-arbítrio. Aqui eu vou contestar o sistema religioso e a razão é muito simples, não é nada pessoal. É que nascemos em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo, e essa é a razão de bater mais de frente com o cristianismo e o livro Bíblia, porque somos escravos dessa divindade aqui. Se você tivesse nascido em qualquer outra parte do mundo que não fosse um mundo cristão, né, onde o cristianismo não conseguiu dominar, implantar na marra ao fio da espada, você seria adorador de outra, ou talvez várias outras divindades. Essa é a verdade que você não quer admitir. Você pode até se formar médico, doutor, desembargador, advogado, presidente da República, mas não passa de um pobre escravo do sistema religioso. E é o que nós vemos nas televisões aqui no Brasil, né? País do terceiro mundo, porque na Europa já se libertaram disso e igreja lá só serve como museu, né? O estudo é que liberta. Quando se abre mais escola, né, do que igreja, a humanidade evolui. Quando se fecha escolas e abrem igrejas, implantando esse livro pornográfico, perverso, escroto, que é o livro Bíblia, aí a sociedade retrocede e volta à primitividade. E assim que vemos o Brasil hoje se tornando mais primitivo, né? Isso é um absurdo. Mas isso está para acabar.
Nós, ateus, estamos aqui dando a cara para bater, para tentar libertar as pessoas. Não é nada pessoal contra pessoas, mas sim contra o sistema religioso, escravizador e dominador. O crente senta num banco frio de templo ou igreja, fica ali ouvindo aquele prestidigitador por uma vida inteira, né? Não pode sequer questionar, porque o questionamento vai pôr em xeque a divindade deles. Não, vai pôr em xeque a autoridade do pastor sobre a sua vida, sobre os seus bens, sobre o controle total de você e sua família. É isso que ele não quer, ele quer controlar a sociedade. Porque é por isso que criaram o monoteísmo. O Cristo, Jesus Cristo, nunca existiu nas páginas da história. Ele existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do crente que nasceu debaixo, né, desse jugo pesado que o cristianismo aqui no Brasil. Mas toda religião te impõe um jugo sobre as costas. Né? Você carregar esse peso, você nunca é liberto, você nunca é livre. Sabe? Você sempre está preso, atrelado ao sistema religioso, obedecendo a líder religiosa e acreditando que está servindo a alguma divindade. É triste isso, né? Mas infelizmente é assim que funciona. Esses caras dominam a vida das pessoas, né? Simplesmente charlatões, bandidos, escravizadores. Estamos aqui para tentar ajudar. A Bíblia, que o crente arroga ser a inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de incitação de crime, né? Incita ao crime, homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídios, destruição, misoginia, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, extermínio de animais, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, terror, maldição, muita mentira e também muita barbaridade. A Bíblia contém muita fantasia ao qual o crente está mergulhado. O crente acredita em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que vira serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que anda sobre água, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que joga água, cego que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala, e ainda em gigantes que existiram. Isso está contido no livro de Enoque. E a Virgem Mary, criada pelo Império Romano, nada mais do que uma criação do Império Romano, né? O Império Romano criou Jesus Cristo, forjou Jesus. O Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história. Não existe sequer uma igreja erguida para o Jesus Cristo antes do ano 325, quando foi o Concílio de Nicéia. O Império Romano começa a forjar tudo isso a partir do imperador Vespasiano, quando os judeus se revoltaram, porque os romanos haviam invadido centenas de cidades, e lá haviam muitas religiões, inclusive o judaísmo, sabe? E aí acontece que os judeus não queriam mais pagar imposto, estavam sendo extorquidos. Judeu, né? Pagar imposto, né? Porque adora dinheiro, sabe? Inclusive os maiores banqueiros do mundo são judeus, sabe? Então se revoltaram contra o Império Romano, né? Que criara o Jesus Cristo, né? Forjou ali no Império, no Concílio de Nicéia, apenas a divindade do Jesus Cristo. A partir de então começa-se a criar o livro Bíblia e Novo Testamento, escolhe-se um livro, coloca-se lá a Santíssima Trindade para dizer aos judeus que o Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento, Pai, Filho e Pombo Tarado, são um só, né? Seria o Deus do Antigo Testamento, que seria o Jesus, sabe? Ou Jesus seria filho dele, e ele era o pai, ora ele é o pai, ora o pai está nele, ora o pai é um, ele é outro, nessa putaria que é o sistema religioso, né? Ali a Trindade que vem muito mais antiga, tudo plágio, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E aí, os judeus não aceitaram, mas eles criaram, né, toda essa fraude que é o cristianismo. E aí, a partir de então, dá-se nisso cruzadas para entrar em outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir, levar todos os bens, é por isso que a Igreja Católica é rica, né? Essa religião criada por esse povo do deserto, o povo hebreu, que comia poeira ali do deserto, sabe? Deu origem às 3 piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, que se matam até hoje pela tal de uma terra prometida, mas são religiões expansionistas, que invadiam outras terras para impor a divindade deles ao fio da espada, sabe? Essa é a grande realidade, né? Tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o islã, descendente da mesma divindade criada supostamente por esse tal de Abraão, que nunca existiu, né? E que é uma divindade politeísta. Lá no primeiro capítulo da Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá no segundo capítulo é onde ele destrói o panteão, né, dos hebreus ali, dos cananitas, e bota apenas o Deus Yahvé, porque fica muito mais fácil para o império dominar, né, com apenas uma divindade ao seu lado. Isso acontece também no Império Romano, quando eles derrubam ali, né, o panteão romano e deixa apenas agora como religião oficial do Império Romano o Jesus Cristo. Eu vou provar para vocês que o Jesus Cristo foi ali criado pelos romanos e não, né, foi morto pelos judeus de maneira alguma, porque ele simplesmente nunca existiu. O historiador algum da época cita Jesus Cristo. O que tem é forja, é farsa desse perito em fraude que é
a Igreja Católica. E o povo segue essa bosta até hoje, né? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Bíblia que o crente não conhece. Vamos direto ao vídeo para não me estender demais, tá bom, pessoal? Antes, quero pedir aqui a proteção aqui dos meus, né, santos e deuses aqui, né? O Elvis Presley, né? E estou aqui sob a proteção deles contra qualquer aí praga rogada aí por algum crente que venha assistir aqui esse canal. Tenho aqui também o Anubis, o Horus e o Isis, né? Isis, Ra e... Aliás, Osíris, Ra e Anubis. O panteão egípcio são mais de 100 deuses, sabe? Eu tinha quase todos eles. Mas vamos em frente, pessoal. Vamos mostrar aqui uma Bíblia que o crente não conhece. Esta Bíblia contém pena de morte para virgens, palmadas, ou seja, tortura para crianças, regras para a poligamia, né? E uma política radical de juros, né? Judeu adora Caila, né? Vamos conhecer então essas leis curiosas do livro bíblico que o crente não conhece, ou se faz que não conhece, né? Mas os líderes conhecem muito bem e sabem que é tudo uma fraude, uma farsa, né? E plágio, né? A Bíblia não é apenas a Bíblia, né? Ela também funciona como uma espécie de constituição, regras criada por aquele povo, para aquele povo, de lá, trazido aqui no Brasil, de navios em braços de homens, para você aceitar hoje. Naturalmente, o livro sagrado não é exatamente um livro, né, mas uma coleção de livros. São 66 livros para o protestantismo, onde o Lutero ali, né, abriu um racha ali com a Igreja Católica, né, e roubou a Bíblia da Igreja Católica e forjou ali, né, a Bíblia agora protestante, que só são 66 livros. Já a Bíblia católica tem 73, 72, se não me engano. Alguns são basicamente de história, ou história, né, porque são farsas, né? A grande maioria é um pouco de verdade com uma porrada de mentira empurrada tudo junto para você acreditar, crente, que é tudo verdade. Em alguns casos são basicamente histórias, é o caso da Gênesis, né, que narra o início dos tempos, do tal início dos tempos e a origem do povo de Israel. Já outros livros não, eram obras que antes de entrarem para a Bíblia tinham vida própria na forma de código de conduta, ou seja, não eram nem estavam na Bíblia, eram códigos criados por esses povos. Mas toda a Bíblia é criada, forjada por eles. E grande parte é plágio. Você pega isso na epopeia de Gilgamesh, que é o dilúvio. Você pega lá na história do Jó, que é o poema do justo sofredor. E várias outras histórias, Sansão. Você pega tudo isso, é plágio. É plágio. Ele não tem nada de original deles. Mas vamos lá. Embora obras que antes de entrarem para a Bíblia tenham vida própria, em forma de código de conduta, ou seja, eram versões antigas, escritas entre os séculos 5 e 10, né? Entre os séculos 5 e 10. Esses códigos, essas leis, no caso, estão principalmente nos livros Deuteronômio e Levítico, mas aparecem por praticamente toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, escrito a partir do primeiro século, né? E revisa boa parte dessas leis. Até mesmo, né, o Jesus Cristo, que nunca existiu, ele teria dito, não vim para abolir a lei, e sim para cumpri-la. Por que isso? Isso é muito óbvio, gente. Ele não veio para abolir a lei porque os romanos criaram Jesus Cristo, né? O primeiro livro forjado de Marcos teria sido escrito lá pelo ano 70. Então não teve nada aqui escrito no ano Domini, o ano 1. Até porque o ano Domini foi definido no ano 600. Esses livros aqui eram até os personagens que você alega, o crente pensa que, porque tem Mateus, Marcos, Lucas e João, foram eles, apóstolos, que escreveram. Não. Deram nomes aos bois, né? Pegaram os textos aqui que eles criaram e deram nomes para você acreditar até hoje que esses caras existiram. Nunca existiu. Se o Jesus não existiu, como existiam os apóstolos? Pare para raciocinar, mas vamos em frente, pessoal. Por esses muitos preceitos bíblicos são contraditórios. Por isso, muitos dos preceitos bíblicos são contraditórios, né? Da Bíblia são contraditórios e sujeitos a mais de uma interpretação. É por isso que nós falamos. Como que uma Bíblia narrada pelo Espírito Pombo, a própria palavra de Deus, é cheia de contradições, cheia de erros, cheia de absurdos, né? Você pega aí o Deus bíblico dizendo que coelho é ruminante e morcego é ave. Sabe? Você pega a Bíblia com mais de 36 mil contradições. Isso no livro que está ali para você ler na sua cara. Mas você não percebe, você está cego, né? Pelo sistema religioso, iludido por líder religioso. Ele sempre tem uma desculpa para o que não tem desculpa, né?
No contexto em que foram escritos, porém, eles ajudaram a formar um povo com uma identidade tão forte, né, identidade perversa, né, que sobreviveria a séculos de diáspora, séculos de separação, né, e também criaram uma religião que dominaria o mundo ocidental, o judaísmo. Poucas coisas mudaram, tanto nos últimos 3.000 anos como a instituição do casamento. A instituição do casamento, né, inventada aí, para que foi inventado o casamento? Se o povo judeu vivia na poligamia, como eu vou mostrar aqui. Por que inventaram? Vai ser bem simples de explicar. Me aguarde. Para começar, o Velho Testamento deixa bem claro que mulheres deveriam ser funcionárias, aí vem a misoginia, né? Funcionárias de seus maridos. Funcionárias mesmo, de fato, tá? De seus maridos. Não só com deveres, mas também com alguns direitos. Será que eram direitos mesmo? Será que... Vamos observar. Se uma esposa fosse demitida, né, pelo parceiro, por exemplo, podia ganhar uma carta de recomendação, que a moça podia usar como trunfo na hora de tentar uma vaga de mulher com outro marido. Então isso é um direito adquirido da mulher. Oh, parabéns, mulher. Oh, que direito massa, né? Ou seja, a mulher, ela é escrava do marido, e o cara dá uma carta de demissão para ela. Esse é o direito que ela recebeu. Você julga isso um direito, mulher, hoje? Né? Você recebeu uma carta de demissão para poder outro cara te querer. Essa é a lei judaica, tá? Que dava essa misoginia todinha e dá uma impressão aqui de que deu algum direito para a mulher. Né? Só que com a gente não cola não, né? Não é exagerado falar em vaga, né, de mulher junto a outro homem. Um homem podia ter tantas esposas quanto quisesse, ou melhor, quanto pudesse adquirir e sustentar. Bastava ter dinheiro, minha gente. Bastava ter dinheiro. A mulher, eu me pergunto o que diferencia, né, de um berel. Esses caras aqui, eles podiam ter, a quantidade de mulher que tivesse, era vamos dizer, a zona particular dele. Agora, só que tinha um detalhe, era só ele que pegava, porque era dele. Se ele quisesse, ele dava para alguém pegar, sabe? Era dele. Ele tinha o direito sobre essas... Sabe? Tinha as mulheres oficiais e as concubinas. Putas, né, particulares. E era tudo confirmado, assinado embaixo, não só, né, pelo povo que criou essas leis, como pela divindade deles, que nunca existiu. É claro que a sociedade patriarcal machista criou uma divindade, o homem, imagem e semelhança de Deus, e a mulher tirada das costelas dele para a mulher ser sempre submissa ao homem. A grande realidade é essa. Eles pintavam em bordado. A poligamia era a regra. Tanto que o primeiro caso, né, aparece logo no capítulo 4 da Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Né? E diz o seguinte: e tomou Lameque para si 2 mulheres. Isso aqui, mulher, quando eles chamavam aqui mulher, era oficial, tá? Mas tinha as concubinas, que eram as putinhas particulares deles. Né? A situação era tão comum que vários dos personagens mais importantes do Antigo Testamento viviam com mais de uma esposa sobre o mesmo teto. E tem pior, gente. Eles não é que eles viviam só com mais de uma esposa, sabe? Os caras viviam até com outros caras. É o caso de Davi. Davi casou com a irmã de Jonathan, mas vivia com o Jonathan, sabe? E tinha inúmeras mulheres e concubinas. Continuando, pessoal. Abraão escolhe uma segunda mulher a pedido de Sara. Inclusive Sara, que era meia-irmã dele. Sua número 1, né? A Sara era a número 1, a meia-irmã dele, que não conseguia ter filho. Será que era por isso, porque era meia-irmã? Por isso que não podia ter filho? Depois a própria Sara dá à luz a Isaac, enquanto a escrava Agar tem Ismael. E sabe o que é que ele faz? Ismael era o filho, né? O primogênito. Era que teria direito sobre tudo dele, né? Ela foi dispensada simplesmente no deserto com um pouco de água, com um jumento, jogou o filho e a mulher no deserto, tá? Que povo maravilhoso, que Deus maravilhoso. Oh, povo maravilhoso. O caso de Jacó, né? Filho de Isaac e também patriarca, um dos patriarcas de todos os judeus, é o mais conhecido. Ele casa com as irmãs Léa e Raquel, né? Casou com as 2 irmãs, Léa e Raquel, filhas de Labão, né? E compra o dote delas, trabalhando no pastoreio do sogro por 14 anos. Mas sabe o que aconteceu nessa história?
Ele queria uma esposa. Disse, eu vou trabalhar para tu por 7 anos, né? Falou para o Labão. Está certo, você trabalha para mim por 7 anos e eu te dou uma das minhas filhas. O que acontece? Quando ele já tinha pegado a primeira, aí disse, Labão, não era essa que eu queria, não. Era a outra. Não era essa aqui que eu queria, não. Aí Labão, sabe o que foi que Labão fez? Disse, não, tudo bem. Você já pegou essa daí, fica com ela mesmo, sabe? Você trabalha mais 7 anos e pega outra. Olha a putaria do livro Bíblia. E aí o cara ficou com as 2 mulheres. Mas de quebra, ele ainda ganha de bônus extra mais 2 concubinas, 2 putinhas particulares. Esse é o livro Bíblia. Vamos lá, que tu não conhece, crente. Então ele trabalha por 14 anos de labuta e ganha 2 mulheres. Mas nunca na história, o livro sagrado, houve maior predador matrimonial do que o tal do Salomão. O tal do rei Salomão, né, teria tido 700 esposas, né, em papel passado. Sim, porque eles tinham um papel, né, que dava o direito sobre a mulher. É por isso que ele a demite quando quer, né? Já que o sábio soberano ainda tinha mais 300 putinhas concubinas, 300 escravas concubinas, escravas sexuais. O Novo Testamento não cita tantos exemplos de poligamia, mas sugere que ainda na época era comum no século I. Era comum no século I. Jesus não toca no assunto. Jesus sempre ficou caladinho. Sabe por que ele ficou? Porque ele não queria arrumar bronca com os judeus, era dos romanos, minha gente. Ele não queria arrumar bronca com os romanos, não queria arrumar bronca com os judeus. Por isso que Jesus diz na Bíblia que não vim para abolir a lei, que era para não comprar briga com os judeus. Pelo a divindade que eles haviam criado, para que os judeus aceitassem. Ele estava passando a mão ali na lei judaica para que os judeus aceitassem Jesus. Para pensar, sabe? Jesus não foi morto pelos judeus, não. Os judeus foram condenados pela morte de Jesus. Como um cara pode ser condenado pela morte de um cara que nunca existiu? O tal do julgamento de Pilatos nunca existiu. Tem os documentos do reinado de Pilatos. A próprio Vaticano tem. E que não fala nada de julgamento de Jesus. Ali foi implantado pela igreja. Tá? Pilatos existiu. Vamos lá, então, o Novo Testamento não cita tantos exemplos de poligamia, mas sugere que era comum ainda no século I, quando Jesus não tocou no assunto. Jesus também não tocou no assunto da escravidão, concordou com a escravidão, inclusive disse que vós, servos, sejam sujeitos aos vossos senhores, né? Concorda, porque era lei judaica, né? Ele não queria bater de frente contra os judeus, aí disse que foi os judeus que o mataram. Porra nenhuma, caralho. Né? Depois o Império Romano ficou puto com os judeus porque não aceitou Jesus e aí começou, né, a jogar a culpa nos judeus. Mas em 2 cartas do apóstolo, tal do apóstolo Paulo que nunca existiu, né, ele recomenda que líderes da nova comunidade cristã tenham apenas uma esposa. Assim, eles teriam mais tempo para dedicar-se aos fiéis. Mas é mentira. A verdade é que o Império Romano não admitia o politeísmo. O politeísmo não, a poligamia. O Império Romano não consentia a poligamia. E era lei no Império Romano. Não podia ter a poligamia. Mas, como lá os judeus tinham poligamia, Jesus não falou nada. Mas agora, mais à frente, vem o Paulo e diz que era para se ter apenas uma esposa. Assim, eles teriam mais tempo para se dedicar aos fiéis, né? O cristianismo só refuta a poligamia quando se aproxima de quê? Do poder romano. Quando os romanos viram que os judeus não iriam seguir o tal de Jesus Cristo. Aí abandonaram lá, né, a lei judaica e passaram a lei romana, proibindo a poligamia. Exatamente isso escreveu o Santo Agostinho. O tal do Santo Agostinho escreveu no século V. Disse ele: em nosso tempo, de acordo com o costume romano, quem disse isso foi Santo Agostinho, da Igreja Forjada de Jesus Cristo, não é mais permitido tomar outra esposa. Inclusive, até Papa casava na época, rapaz. Teve Papa que fazia orgia lá dentro, teve não sei quantas mulheres, teve não sei quantos filhos dentro do Vaticano. Sabe por que foi abolido para Papa religioso ter, né, casamento? Porque quando o Papa, ou o padre, ou o bispo morresse, ele tinha que deixar bem para os filhos e a igreja não queria dividir os bens, tá? E aí instituíram lá o celibato. Escravas também tinham direito. Se um homem casava, escravas também tinham direito, né? Escrava tinha direito. Olha só o direito que tinha uma porra de uma escrava, né? Desculpa, né? A pobre da escrava, né?
Escrava também tinha direitos. Quais eram os direitos? Se um homem casava com uma de suas servas, se um homem casava com uma de suas escravas, né, só poderia se divorciar, jogá-la fora, se vendesse-a a mulher para outro senhor. Né? Ele não podia dispensá-la. É muito mais fácil você vender, né? Você ainda sai no lucro. Esse era o direito da pobre escrava. Você acha isso um direito? Menos feminista, a Bíblia é feminista? Haha. O que é que tem de feminismo na Bíblia, hein? É outra lei bíblica. Quando um homem morre e deixa uma viúva, seu irmão deve casar-se com ela para garantir que o patrimônio da família não se perca. O adultério, adivinha, era crime para a lei judaica. Mas toda essa putaria tinha dentro da Bíblia. A mulher do irmão morreu, o irmão morreu, a mulher do irmão tinha que casar, você tinha que casar com a mulher do seu irmão. Olha só, além de você ter sua esposa, você ainda tinha a esposa do seu irmão. Essa putaria tem todinha dentro da Bíblia. Sendo que o adultério é tanto que o adultério é uma coisa proibida pelos romanos, que chegou através do cristianismo. Até no Brasil aqui, era crime até o ano de 2005. Né? Era crime de detenção de 15 a 6 meses, de 15 dias a 6 meses, né? Segundo o artigo 240 do Código Penal. Ou seja, foi trazido, né, no cristianismo, né, a poligamia como crime. Né? A poligamia como crime, mas pelo cristianismo, porque o cristianismo surgiu de onde? Do Império Romano. Né? As leis romanas proibiam a poligamia. Né? A diferença é que, sendo que eles faziam todo tipo de putaria por baixo do pano, a diferença é que lá na lei judaica a pena era a morte mesmo, né? E é a morte de ambos os envolvidos na relação sexual. Sendo que o Davi, né, mandou o cara pra frente de batalha, o cara morreu lá, ele pegou a mulher do cara, engravidou a mulher do cara e quem morreu foi o filho, não deu porra nenhuma pra ele. Além de polígamo, qualquer homem podia ter amantes, né, contanto que oficiais, né, amantes oficiais, é o cabaré, né, particular dele. Eram as concubinas. Jacó, por exemplo, trabalhou 14 anos pela posse de duas, né, irmãs, mas ganhou 2 concubinas de bônus pelos seus serviços prestados. Né? Uma série de regras estabelecidas como deve ser a vida sexual também. Toda mulher tem que se casar virgem, ou então não poderá ser dispensada pelo marido. Tem que se casar virgem, ou então poderá ser dispensada pelo seu marido. Mas isso é mais pior ainda, né? Isso é pior. Se a mulher for pega, não, alegando que é virgem, e dentro ali na noite de núpcia, né, não for comprovado sangue lá no lençol, ele levava esse lençol para os anciões, lá eles comprovavam que ela não era virgem, ela era levada de volta à casa dos pais e era morta, apedrejada por todos os homens da cidade, na frente da casa dos pais, na frente da casa, na frente do pai e da mãe. Essa é a lei deles. Por outro lado, se o marido acusasse falsamente a esposa de não ter casada virgem, casta, deve permanecer com ela até o fim da vida. O cara já ia permanecer mesmo. Qual foi o castigo para ele? Né? Até porque ele nem precisa, né, dispensar ela, porque priquita ele tem a vontade, né? Uma porrada de mulher aqui. O cara pode se casar com várias mulheres, tendo dinheiro. Ainda pode ter o cabaré particular. Pra que vai dispensar uma mulher? Dispensar priquito? Porra. Vamos lá. Para comprovar a sua pureza, a acusada deveria prestar testemunhos dispostas a defender a limpidez de seu passado, né? Isso no caso de antes dela casar, né? Depois que casasse, se fosse comprovado que ela não era virgem, ela era morta, tá? Quem tiver relações sexuais com um animal deve ser morto, diz em Êxodo. Agora o problema é o seguinte, quem tiver relações sexuais com um animal deve ser morto? Por que a Virgem Mary não foi morta, já que foi traçada por um pombo tarado? Né? Ela não deveria ser morta? Né? Teve relações com um pombo, deveria ser morta. E a masturbação também não pode ser, né? A Bíblia proíbe a masturbação, sabe? Então o porra do Jesus também deveria ser castigado, porque era um puto de um punheteiro. Essa parte da Bíblia foi tirada. Está no Evangelho de 29 de Mateus, que foi retirado. Mateus só vai até 28. Colocaram lá no 29, tinha lá, que ele se masturbava 5 vezes por dia. Tá? Punheteiro Jesus Cristo. Então, vamos lá. Como diz o tal do sutil, Paulo diz o seguinte: a mulher não pode dispor de seu corpo. Não pode. Né? Mulher, misoginia. A mulher não pode dispor do seu corpo. O corpo dela pertence ao marido. Olha só, eu me pergunto, cara, é uma putaria tão grande. Se o corpo dela pertence ao marido,
Por que quando ela morrer o marido não vai junto? Se o corpo do marido pertence a ela, por que quando... Sabe? Vamos lá. O corpo dela... a mulher não pode dispor do seu corpo porque o corpo dela pertence ao marido. E o marido não pode dispor do seu corpo, né? O Jesus Cristo dispunha muito bem, né? O 5 contra 1. E o marido não pode dispor do seu corpo porque ele pertence à esposa. O sexo na Bíblia sempre foi cheio de contradições, né? Agora vamos falar sobre negócios, né? Que é o que o judeu adora, né? Negócio. A ética comercial do livro sagrado tem regras simples: não roubar, nem trapacear em peso ou fazer nada que prejudique a outra parte, né? É mesmo? Vamos ver, né? As cobranças de juros também é proibida. É mesmo? Vamos ver. As ordens se repetem ao longo da Bíblia, sempre em tom firme. Não tomarás deles juro nem ganho. Isto está em Levítico. Não emprestarás com usura, né? E não recebendo mais do que emprestou. Ezequiel. Agora o problema é o seguinte, sabe para quem eles estão falando isso? Não é para o povo dele não, minha gente. Aliás, é para o povo dele, né? Porque para os de fora, a coisa funciona diferente. Vamos lá. O fato é que a restrição à cobrança de juros é mais antiga do que a Bíblia. As leis babilônicas, veja aí, plágio deles, né? As leis babilônicas, codificadas 1000 anos antes, já impunham tetos de cobranças de juros, provavelmente para evitar que os mais espertos enriquecessem às custas dos mais pobres, né? Que estavam empobrecendo a sociedade. Jesus, inclusive, radicaliza, né? O tal do Jesus radicalizou, né? Vamos lá. Não só condenou os juros, como também a cobrança do... Olha só que maluco. Esse cara aqui, esse hippie do deserto, era muito doido, velho. Né? Cobrar juro, beleza, tá errado. Né? Deve se cobrar numa quantia justa. Mas aqui o Jesus Cristo quer que você dispense até a quantia que você emprestou. Né? Será que é por isso que o crente, né? O crente da mitologia judaico-cristã, né? É tão veaco? Pega o dinheiro emprestado com os outros. Aí quando é na hora de pagar, sabe o que acontece? Não, Jesus disse que não é para dispensar. Veja só o que diz a Bíblia. Você não dizer que eu estou mentindo, seu crente retardado. Religioso retardado. Isso disse o Jesus Cristo, supostamente em Lucas, né? E se emprestardes a quem espereis receber de volta, né? Que mérito há nisso? Então você tem que pegar seu dinheiro, e inclusive ele diz, né? Aquela famosa lá, frase dele lá, né? Vai e dai tudo que tem, vem e segue-me. Mas o crente faz isso? Faz uma porra que faz, né? Então Cristo, aliás, dá muita atenção à cobiça, né? Não podereis servir a Deus e a riqueza. Mas o que o crente vai buscar na igreja? Mais riqueza. Crente só vai para a igreja por duas coisas: medo da porra do inferno e pedir. Mas Jesus não está voltando, não está às portas. Para que tu quer bem, cara? Para que tu quer carro? Para que tu quer casa? Para que tu quer fazenda? Pra que tu quer andar todo bonitão, cheio de riqueza, porra, caralho? Pega o que tu tem e devolve aos pobres. Vê se a igreja faz isso. Já que o dízimo era para o pobre, a viúva e o necessitado. Por que as igrejas são tão ricas? Porque os pastores só fazem pedir. Eu quero que dê tempo para eu mostrar aqui um trechinho do vídeo aqui, daquele chapeleiro maluco, safado, que é que ele pede aqui. Sabe? Tô continuando, pessoal. Não podeis servir a dois deuses, diz Jesus em Mateus capítulo 6, 24, diz... E pede que seus seguidores façam como os lírios do campo, que recebem proteção e alimento da divindade sem precisar trabalhar. Tá, o que o vagabundo do Jesus diz. Tu critica quem não trabalha, crente? Hein? Tu critica? Olha o que o Jesus diz aqui, né? Façam como os lírios do campo, que recebem proteção e alimento da divindade sem precisar trabalhar. Então fica em casa, porra. Espera cair do céu esse caralho. Crente escroto da porra. Esse hippie é muito doido, cara. Manda o cara nem devolver o dinheiro que emprestou. Emprestar tem que dar, por isso que crente é veaco, né? Também diz, para não desespero de um fiel cheio de posses, para o desespero de um fiel cheio de posses, o tal do Jesus diz em um dos seus maiores hits verbais, em um da sua maior falácia verbal, ele diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Aí o crente tomou no rabo. Tomou no cu, crente. Então tu não vai entrar não, para que tu tá pedindo bens, porra? Não é a porra do Jesus que tá dizendo aqui que é mais fácil. Aí o crente vai na teoria da prosperidade. Tu não tá contrariando aqui a porra do teu Jesus, não? Me responde. Hein? Não, porque Jesus vai me dar e Jesus vai me dar prosperidade. Olha o que o porra do Jesus diz. Se tu enricar, tu não entra não, caralho.
Olha aqui, ó. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí tu quer ser rico, crente? Então tu não quer o céu, porra. Tu é muito contraditório, cara. Vamos lá. Mas existe uma exceção na política bíblica de juros, né? Nos casos em que o empréstimo é concedido a um não judeu. Não é judeu, aí você mete no pau, cobre juros, os judeus são ricos, os banqueiros são ricos por isso. Mete o pau em tu, cristão. Mete o pau em todo mundo, inclusive até nos ateus, né? Mais ainda, né? Quando sabe que é ateu, aí bota na goela mesmo, pra fuder mesmo. Essa é essa raça. Ou seja, um estranho nas palavras do Deuteronômio, isso está escrito em Deuteronômio. É permitido praticar a usúria, né? Até por isso os judeus se tornaram os grandes banqueiros da Idade Média até hoje. Os cristãos também respeitavam a Bíblia. Respeitavam a Bíblia. E não emprestavam a juros entre si. Entre si. Né? Hoje eles fazem isso. Não emprestavam a juros entre si. Para eles, os estranhos eram quem? Os judeus. Eles emprestavam a juros para os judeus. Os judeus emprestavam a juros para eles. Entre eles não cobravam juros. Mas não são todos filhos de Deus, caralho. Tu não bate no peito, crente, e diz que Deus é um só de toda a humanidade. Então Deus permite que tu cobre do outro. Assim mesmo a coisa é a escravidão. Deixa eu ver se dá tempo de mostrar, né? Ele permitia que escravizasse o povo judeu, né? Que se dizia escravo, agora permitia que escravizasse, mas se fosse de outros povos, não do povo dele, né? Se o livro sagrado proíbe a cobrança de juros, mas só entre os judeus, o mesmo vale para a escravidão. Você pode ter escravos, contanto que sejam de outras nações que estão ao seu redor, né? Deles comprareis escravos e escravas, diz em Levítico. Deles, dos outros povos compareis. O álcool sempre foi consumido com moderação na Bíblia. Moderação na Bíblia, sem moderação na Bíblia, né? Tal do Jesus Cristo era um puto de um cachaceiro, né? A palavra vinho é citada mais de 200 vezes, né? E os porres são frequentes dentro da Bíblia. Ló é embebedado pelas filhas, né? E Amon, filho de Davi, está mais para lá do que para cá quando é assassinado por ordem de seu irmão Absalão. A saber sobre esse assunto, foi por ele ter cometido o crime de ter estuprado a própria irmã Tamar. Já os sacerdotes são orientados a não beber antes de entrar no templo. E o álcool é relacionado à perda de controle pessoal e da capacidade de diferenciar o bem do mal. Então agora tem que jogar a culpa no álcool de fazer as presepadas. Então prenda a garrafa, né? Prenda a garrafa. Mas nada no contexto bíblico proíbe o consumo, né? E o crente vem dizer que não era suco de uva, teu cu, porra. Jesus pegou, transformou água em vinho lá para embebedar todo mundo, deixar todo mundo no porre lá. O álcool é o primeiro milagre dele. O álcool chega a ser recomendado para curar os males da alma. Isso está no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 31, versículos 6 e 7. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer e vinho aos amargurados de espírito. A própria Bíblia manda te embebedar. Às vezes a coisa era uma festa, da uva mesmo. Davi, num arroubo de populismo, oferece uma jarra de vinho a cada cidadão de Israel. E se tem o primeiro milagre do Jesus, né? Que foi transformar água em vinho. Transformar água em vinho. Segundo o evangelista João, no melhor vinho da festa, né? E o São Paulo vai mais além. São Paulo vai mais além, recomendando a um discípulo tal do Timóteo que troque a água pelo vinho. A dica tinha um motivo prático. Às vezes, naquele tempo, era mais saudável consumir álcool do que água. O Jesus bíblico, o Deus bíblico, nunca deu água tratada, encanada. Aí preferia transformar água em vinho do que limpar a água. Pode uma porra dessa? Era mais fácil para aquele povo beber vinho, que era mais puro do que a água. É aquilo que eu digo, nem o Deus bíblico, nem o Jesus bíblico fez nada de útil para a humanidade, porra. Porque não existiu. O povo bebia água, adoecia por conta da água contaminada. Mas Jesus transformava água em vinho, mas não transformava, né, a água em uma água potável, limpa. Uma água mineral. O povo bebia água... Caralho, velho, vamos embora. Às vezes naquele tempo... Consumir álcool do que água, né? Era melhor consumir álcool do que água, que frequentemente era insalubre. A água era insalubre.
né? A medicina pública é obcecada por manchas na pele, uma preocupação muito compreensível para um povo que vivia no deserto, sob o sol escaldante. Os líderes religiosos, né, que faziam o papel de médicos. Os líderes faziam o papel de médicos, né? Quando um homem tiver na pele inchação ou pústula, então será levado a Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Isso está em Levítico. Gente, eu vou pular aqui, senão não vai dar tempo. Tinha ainda algumas coisas, mas não vai dar tempo não. Eu ia falar sobre homossexualidade e tal, fica para outro vídeo. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa aqui, rapidinho. Escuta bem o que esse canalha aqui, esse sacana fala. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, 5 mil. Eita, derrubou até aqui o meu sangue. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. E a igreja está no nome de quem? Bicho escroto da porra. E os demais que vêm investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês, que é simbólico, é 7% do salário mínimo. Mas tem gente que pode investir isso. Tá? Ah, mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo. Você está devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Então ele se põe como o próprio Deus. Se eu dou a alguém o que já é dela, porque ele você está dando para ele, para esse escroto aqui. Você não está dando para divindade alguma, porque divindade alguma existe, e até porque ela seria dona do ouro e da prata. Para que ela precisa de você trabalhar e dar dinheiro para ele, porra? Deixa de ser burro. Como que você é explorado desse jeito e continua seguindo esses caras escroto? Essa gente é tão perversa que tira tudo que você tem. E ainda te põe a culpa de você não receber em dobro. A culpa é tua, porque você não teve fé. Fazem isso. Eles fazem isso usando o medo do inferno. Eu quero dizer a você que não se preocupe com o inferno, até porque ele não existe. Tá? São criações de homens. Preocupação é como uma cadeira de balanço. Te dá um trabalho, mas não te leva a lugar algum. Não leve a vida muito a sério, até porque você não vai sair vivo dela. Então, cara, não tenha medo desse tipo de gente não aqui. Viva a sua vida e seja muito feliz. Só não seja escravo, se liberte dessa raça escrota. É claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Você mexeu nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. E aí foi expulso do jardim, dos privilégios. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus. Devolver. Você quer investir? As portas vão se fechar. Eles vão fechar as portas. Essa quadrilha de vagabundos. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.